Antes do tempo, antes da luz, do vento, da terra ou da primeira batida do coração, havia apenas Deus, infinito, eterno. E então ele falou: haja luz. E do nada, a luz nasceu, e rompeu as trevas como um trovão silencioso. O vazio se curvou, e a criação começou. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e sua voz desenhou o universo. Separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Fez firmamento entre os céus e as águas. Reuniu os mares e revelou a terra seca. Nasceram os montes, os vales, os rios. E por sua palavra, a terra começou a florescer. Ergueu as árvores, a oliveira, a tamareira, o cedro do Líbano. Encheu os campos com trigo e cevada, figos e romãs, uvas e vinhos. A relva cobriu o chão, e os céus foram bordados com luzes, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para guardarem a noite. Cada estrela recebeu um nome, e nenhuma ficou fora do seu lugar. Então, Deus criou os peixes, o leviatã, as baleias, os cardumes incontáveis. Criou as aves, a águia, o rouxinol, a pomba, o falcão e os animais da terra, o leão, o cordeiro, o boi, o camelo, o lobo, a raposa, o cavalo e o coelho. Cada um com seu instinto, sua beleza, sua forma. E Deus viu que tudo era bom. Mas ainda não havia terminado. Ele olhou para o barro da terra e com suas próprias mãos formou o homem. Modelou os ossos, os músculos, os olhos. Moldou a boca, o coração e os dedos, mas ainda era pó. Até que o Criador se inclinou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem abriu os olhos e viu a luz pela primeira vez. Ouviu os pássaros cantando, o som das águas correndo, o perfume das flores. Sentiu o calor do sol sobre o rosto. E o céu azul o abraçou. Deus o chamou Adão, feito da terra, e lhe deu domínio sobre tudo o que havia criado. Deu-lhe autoridade para nomear os seres vivos. E Adão falou: Tu serás leão, porque tua força inspira temor. Tu serás cervo, pois corres como o vento. Tu, borboleta, és como flor com asas. E tu, cão, serás meu amigo. Deus sorriu e plantou um jardim para o homem, o Éden, um lugar onde tudo era abundância. Frutos doces, rios cristalinos. Deus caminhava com o homem entre as árvores da vida e falava com ele como um pai com seu filho. Mas Adão estava só. Nenhum dos animais era igual a ele. Nenhum compartilhava sua alma, seu olhar, seu destino. Então Deus o fez dormir. E enquanto Adão dormia, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão despertou, viu diante de si algo novo. Não uma fera, não uma ave, mas alguém feito como ele, com olhos de luz e mãos suaves. Admirado, exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E assim, homem e mulher viveram em unidade, em harmonia, sem medo, sem vergonha. Tudo era bom. Mas no meio do jardim, duas árvores se erguiam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: De toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E havia no jardim alguém observando. Uma criatura antiga, uma serpente, enganadora, o inimigo disfarçado entre as folhas. Ela se aproximou da mulher e disse:
Foi isso mesmo que Deus disse? Que não podeis comer de nenhuma árvore? Eva respondeu: Podemos comer dos frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não comêssemos nem tocássemos, para que não morrêssemos. A serpente sussurrou: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerem, vossos olhos se abrirão, e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. A mulher olhou para o fruto. Era belo, desejável. Parecia bom. Ela estendeu a mão, colheu e comeu, e deu a Adão, e ele também comeu. Naquele instante, tudo mudou. O que era luz se tornou sombra. O que era pureza virou vergonha. Eles viram que estavam nus, costuraram folhas como vestes, se esconderam entre as árvores. E Deus os chamou: Adão, onde estás? Adão respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O homem culpou a mulher culpou a serpente, e o silêncio caiu sobre o jardim. O pecado havia entrado no mundo. A morte se fez real. A terra seria marcada pelo suor. A dor se tornaria parte da vida. E o Éden seria fechado. Mas antes de expulsá-los, Deus fez algo inesperado. Matou um animal. Cobriu o homem e a mulher com peles. E pela primeira vez, o sangue foi derramado. Mesmo na queda, houve graça. Mesmo no juízo, uma promessa. Deus disse à serpente: Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará tua cabeça. A esperança foi lançada como uma semente no chão do Éden. Uma promessa de redenção, de que o mal não venceria e que um dia o caminho de volta ao jardim seria reaberto. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas Deus não os abandonou. Começaram uma nova vida, e Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Com gratidão, declarou: Alcancei um varão com a ajuda do Senhor. Chamaram-no Caim. Alguns anos depois, nasceu outro filho, Abel. Enquanto Caim cultivava a terra, Abel se tornou pastor de ovelhas. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 corações. Chegou o dia de oferecer sacrifícios ao Senhor. Caim trouxe o fruto da terra, o resultado de seu esforço. Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho, os cordeiros mais gordos, mais puros. E Deus atentou para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. O rosto de Caim se fechou, seu coração ferveu de ira. E Deus lhe falou: Por que estás irado? Por que caíste o teu semblante? Se fizeres o bem, serás aceito. Mas, se não fizeres, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim ouviu, mas não se rendeu. Chamou Abel ao campo. Abel foi com confiança, mas ali, no silêncio do campo, o irmão se tornou inimigo. Caim atacou, feriu, e o sangue de Abel caiu sobre a terra. Pela primeira vez, a morte tocou a humanidade pelas mãos do próprio homem. Deus veio a ele e perguntou: Caim, onde está teu irmão? Ele respondeu: Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito serás. A terra não te dará mais força. Serás errante e fugitivo. Caim partiu, com medo, com culpa, com o coração endurecido. Foi viver na terra de Nod, longe da presença de Deus. Construiu uma cidade, teve filhos, mas a maldade já havia sido semeada e crescia. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho. Chamaram-no Sete, e de sua linhagem nasceu Enos. E foi então
que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. As gerações passaram. A terra se encheu, mas também se corrompeu. Homens se tornaram deuses para si mesmos. A violência tomou as aldeias.